No chá de bebê do meu irmão, minha mãe levantou uma escritura emoldurada em um presente de todos nós. Olhei mais de perto. Foi pelo meu apartamento que paguei 519 mil dólares. Eu sou Marcos, tenho 35 anos, e no chá de bebê do meu irmão, minha mãe ergueu uma escritura emoldurada no ar e anunciou para 100 convidados que minha família estava dando a ele o apartamento pelo qual eu havia pagado 519 mil dólares. Antes de contar como, ao nascer do sol do dia seguinte, tudo que minha família possuía havia desaparecido da minha vida, me deixem saber de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. Adoraria ver até onde essa história chega. O momento em que aconteceu está marcado na minha memória como uma cicatriz. O ambiente estava sufocantemente alegre, uma cacofonia de risadas e balões rosa e azuis. Foi realizado em um restaurante moderno e caro que meu irmão Jason provavelmente escolheu e que eu provavelmente paguei sem saber com o dinheiro semanal das compras que ele enviava para meus pais. Jason estava no comando, seus braços casualmente ao redor de sua namorada grávida, Vanessa. Ela estava radiante, mas só podia ser o reflexo do anel de luz que havia apoiado sobre uma mesa para documentar cada momento para seus seguidores nas redes sociais. Minha mãe, Eleanor, uma mulher que conseguia acomodar uma sala com o tilintar de um garfo contra um copo, fez exatamente isso. Atenção, pessoal, um pouco de silêncio, por favor. Sua voz, misturada com emoção teatral, cortou o barulho. A multidão, uma mistura de amigos distraídos e familiares cúmplices, ficou em silêncio. Ela estava em seu elemento, esse era seu palco. Enquanto todos nos reunimos para celebrar meu maravilhoso filho, Jason, e a adorável Vanessa, que estão se preparando para trazer uma nova vida para nossa família. Ela fez uma pausa para a onda obrigatória de aplausos. Richard e eu, e na verdade toda a família, queríamos dar a eles algo mais que apenas um presente. Queríamos dar a eles uma fundação, um lar para construir seu futuro. Meu pai, Richard, deu um passo à frente com um objeto grande e plano embrulhado em papel azul bebê. Ele ajudou Eleanor a entregá-lo ao casal feliz. Eles o abriram para revelar uma moldura dourada ornamentada enorme. Atrás do vidro havia um documento, uma escritura de propriedade. Meu coração não apenas bateu. Uma pancada lenta e forte atingiu meu peito. Cada batida era uma onda de medo frio. Eu não precisava ler as letras minúsculas. Reconheci o selo do cartório do condado. Eu conhecia a formatação legal. Era uma cópia da escritura do meu condomínio. A voz de Eleanor aumentou em um crescendo de orgulho maternal. Um presente de todos nós. Bem-vindos ao lar, crianças. A apresentação seguinte foi digna de um Oscar. O queixo de Jason caiu. Vanessa caiu no que pareciam lágrimas genuínas, segurando seu braço. A multidão explodiu em gritos e aplausos. Senti o ar saindo dos meus pulmões, minha visão se estreitando até que a única coisa que conseguia ver era aquela moldura dourada obscena. Comecei a me mover. Um fantasma abrindo caminho através de uma multidão de corpos sólidos aplaudindo. Eu tinha que ver. Tinha que tocar para acreditar. E lá estava. Meu nome. Meu endereço. A descrição legal do apartamento de 2 quartos no 17º andar que me custou anos da minha vida. Meu pai, sempre o patriarca vigilante, notou meu rosto mortalmente pálido. Ele se aproximou de mim, um predador sentindo uma presa. Ele se inclinou. Sua respiração era uma mistura fétida de uísque caro e autossatisfação. Você tem 30 dias para desocupar. Ele sussurrou as palavras como um dardo venenoso. É para o bebê. Seja um bom irmão. Não faça uma cena. Uma cena. Era tudo o que significava para ele. Um problema logístico. Uma ponta solta para ser amarrada. Por uma fração de segundo, uma raiva incandescente ameaçou me consumir. Eu queria gritar. Queria quebrar aquela moldura sobre sua cabeça. Queria expô-los como os parasitas que eram. Mas então algo mais tomou conta. Uma calma glacial profunda. Era a clareza de um homem que havia sido empurrado além do ponto de ruptura e encontrado um terreno sólido do outro lado. A emoção se dissipou, deixando apenas um propósito frio e puro. Olhei meu pai bem nos olhos, e pela primeira vez em meus 35 anos, sorri para ele sem um traço de calor, sem um pingo de afeto filial. Um dia é suficiente, eu disse. Minha voz era irritantemente baixa, mas cortou sua presunção como uma navalha. O sorriso no rosto dele vacilou. Um lampejo de confusão, de astúcia animal, sentindo que a presa não estava se comportando como esperado. Antes que ele pudesse responder, virei as costas para ele, para todos eles, e caminhei. Não me apressei. Caminhei com passos deliberados, zigue-zagueando entre os espectadores atordoados, saindo do restaurante e entrando na noite fria e indiferente. De repente, no momento em que a porta do carro se fechou, me trancando no meu próprio espaço, respirei fundo para me acalmar. A máscara caiu. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo ou raiva. Era a vibração de um motor enorme girando dentro de mim.
Peguei meu telefone. Meu polegar estava firme enquanto havia até um contato salvo simplesmente como Davis. Davis, eu disse quando ela atendeu no primeiro toque. É Marcos. Ethan estava certo. Eles morderam a isca. Isso está acontecendo esta noite. Ativo o plano B. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. E então ouvi a voz clara e confiante que valia cada centavo de seu formidável adiantamento. Marcos reconhecido. As peças já estão se movendo. Vá descansar. Amanhã é um novo dia. Desliguei. Coloquei o carro em movimento e saí do caminho. Nem sequer olhei no retrovisor. Eles estavam lá atrás brindando a vitória, celebrando sua astúcia. Eles pensavam que finalmente haviam vencido. Pensavam que haviam dado checkmate no filho bonzinho que sempre cedia. Eles não sabiam que pela primeira vez eu não estava mais jogando o jogo deles. Este era um novo tabuleiro com novas regras. E eu era o único que sabia como tudo terminava. Para entender a frieza do plano B, é necessário entender a febre lenta dos 19 meses que levaram a ele. A estratégia da minha família era a morte por 1000 cortes. Uma erosão lenta dos meus limites, das minhas finanças e da minha sanidade. Tudo começou, como sempre, com um favor. A batida na minha porta veio numa terça-feira chuvosa. Jason estava lá, piscando com aquele olhar perdido de menino que havia aperfeiçoado. Vanessa estava atrás dele, tremendo dramaticamente. A história deles era conhecida. Uma disputa com um senhorio pesadelo, um despejo injusto. Nunca era culpa deles. Nunca era sobre os 4 meses de aluguel não pagos. Só por algumas semanas, cara, Jason implorou. 1 mês no máximo. Só até encontrarmos um novo lugar. Somos menores que NK, maiores seremos como fantasmas. Você nem vai saber que estamos aqui. Eles foram os fantasmas mais barulhentos que já conheci. A primeira semana foi enganosamente silenciosa. Eles ficaram no quarto de hóspedes, meu escritório em casa. Na terceira semana, suas coisas começaram a se espalhar. A coleção de cristais e suculentas de Vanessa colonizou os peitoris das minhas janelas. O console de videogame e a poltrona gigante de Jason tomaram conta de um canto da sala de estar. Meu espaço minimalista e limpo começou a parecer um dormitório caótico. Os problemas financeiros começaram a ser pequenos. Ei, cara, pode me ajudar com as compras? Te pago na sexta. A sexta nunca chegava. Depois vieram o seguro do carro, contas de celular e pagamentos de cartão de crédito. Eu trabalhava 80 horas por semana como engenheiro sênior, gerenciando uma equipe e um projeto multimilionário. Meu cérebro era uma máquina complexa de lógica e código o dia todo. Quando chegava em casa, estava exausto demais para lutar. Era mais fácil simplesmente dizer sim à transferência do dinheiro do que ter a discussão cansativa que eu sabia que aconteceria se eu recusasse. Um sábado, cheguei mais cedo do escritório, esperando algumas horas de silêncio. Entrei e me deparei com uma festa na minha sala de estar. 20 estranhos bebendo meu uísque e dançando no meu tapete. Vanessa estava dando entrevista, explicando para amigas. Sim, estamos pensando em derrubar esta parede para criar um espaço com conceito mais aberto. Puxei Jason para a cozinha. Que diabos é isso? Sibilei, minha voz baixa e tensa. Ele passou um braço ao meu redor, derramando cerveja no chão. Calma, mano. Só tenho alguns amigos aqui. Relaxa, você trabalha muito duro. Ele gesticulou ao redor do meu apartamento. Um movimento amplo e amplo. Você tem um lugar incrível. Deveria aproveitá-lo mais. Isso não é aproveitar, Jason. Isso é um estranho usando meu banheiro e eu não sei quem é metade dessas pessoas. São conexões, ele disse alegremente. Aquele cara ali, ele é um milionário cripto. Estou fazendo networking. O milionário cripto deixou uma marca de queimadura na minha mesa de centro. O networking terminou comigo das 4 às 3 da manhã limpando o vinho tinto do conjunto enquanto Jason e Vanessa dormiam pacificamente no meu escritório transformado em suíte master. Esse era o padrão. Eles não apenas viviam no meu espaço, eles o consumiam. Tratavam minha vida arduamente conquistada como seu playground pessoal. Meu papel era ser a base silenciosa e sempre provedora sobre a qual eles construíam sua fantasia. E o resto da minha família era o arquiteto dessa fantasia. Meus pais sempre foram um buraco negro financeiro. Tenho uma memória vívida de quando tinha 16 anos. Havia economizado $2.000 de um emprego de verão como limpador. Dinheiro que planejava usar para comprar meu primeiro carro. Meu pai me sentou à mesa da cozinha com uma cara séria. Ele falou sobre uma oportunidade única de investimento na vida. Algo sobre criação de emas. Ele precisava de um empréstimo de curto prazo. Prometeu me pagar o dobro. Dei minhas economias para ele. Nunca vi um centavo delas de volta.
As emas, descobri depois, nunca existiram. O dinheiro foi usado para pagar uma dívida de jogo. Quando chorei, minha mãe me disse: é só dinheiro, Marcos. A família é o que importa. Seu pai está sob muito estresse. Citações. Esse era o mantra deles. É só dinheiro. Família é importante. Era a frase mágica que usavam para justificar cada ato de vampirismo financeiro. Eu estava pagando pelo estresse deles, pelas decisões erradas, pela recusa de viver de acordo com suas possibilidades. Os 87 mil dólares para cobrir a hipoteca não foi um presente. Foi o preço da paz. Os 36 mil dólares para a educação da minha irmã Melissa foi um suborno para parar de reclamar sobre como eu ajudava nossos pais mais que ela. Eu não era um filho ou irmão. Era uma herança ambulante que eles decidiram sacar antecipadamente. A gravidez foi o catalisador que transformou seu gotejamento lento de direito em uma mangueira de incêndio. No momento em que a foto do ultrassom foi postada no Instagram, meu destino estava selado em suas mentes. O apartamento não era mais minha casa. Era o futuro berçário. Meu segundo quarto não era mais meu escritório. Era o quarto do bebê. Minha estabilidade financeira não era minha. Era o fundo universitário do bebê. A campanha de pressão foi um ataque coordenado. Tudo começou com a ligação de Melissa, que foi pior do que imaginei. Marcos, você tem que ver o quadro geral, ela disse depois que inicialmente recusei doar o apartamento. O quadro geral é que trabalhei por 10 anos para comprar minha própria casa. E agora vocês esperam que eu simplesmente entregue as chaves. Ah, pare de ser tão materialista, ela suspirou, um som de pena pura e condescendente. Não é sobre coisas. É sobre família. Jason está prestes a ser pai. Ele precisa ser um provedor. E é difícil para ele se sentir como um homem quando está vivendo no quarto de hóspedes do irmão mais velho. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Então, para fazer Jason se sentir como um homem, tenho que dar a ele uma propriedade de $500 mil. Isso faz algum sentido para você? Faz perfeito sentido, ela disse, sua voz ficando rouca. Você é aquele que tem sucesso. Você é aquele que é estável. É seu dever elevar o resto de nós. Papai sempre diz que uma família é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Talvez o elo mais fraco devesse tentar fazer sua própria força, retruquei, minha paciência se esgotando. Uau, ela sussurrou como se eu a tivesse espancado fisicamente. Não acredito como você ficou frio. É isso que o dinheiro faz com as pessoas? Faz elas esquecerem de onde vieram? Mamãe e papai estão tão desapontados com você. Esse foi o golpe final. Desapontados. Eles não ficaram desapontados com minha transferência. Não ficaram desapontados quando eu estava cobrindo seus empréstimos. Só ficaram desapontados quando o caixa eletrônico estava fora de serviço. Desliguei o telefone, meu corpo inteiro vibrando com uma raiva fria e clara. Foi a última vez que me permitiria ser arrastado para sua lógica distorcida. Foi a última vez que defenderia meu direito à minha própria vida. Daquele ponto em diante, eu simplesmente recuaria. Foi quando a mensagem de Ethan chegou. Estão planejando algo. Algo sobre um advogado. A mensagem não foi um choque. Foi uma confirmação. Confirmou que eles não tinham intenção de me respeitar ou não. Confirmou que me viam não como pessoa, mas como obstáculo a ser removido. Minha mente entrou em ação. A parte do meu cérebro que projetava sistemas complexos e antecipava pontos de falha entrou em ação. Vi o problema, as variáveis, o resultado desejado. O resultado desejado era minha liberdade permanente e inequívoca. Na manhã seguinte, pesquisei no Google pelo melhor advogado de fraude imobiliária do estado. O nome de Evelyn Davis estava no topo de todas as listas. Liguei para seu escritório e, para minha surpresa, consegui falar com ela diretamente. Expliquei a situação em termos claros e sem emoção. O dreno financeiro de longo prazo, a ocupação de 19 meses, a campanha de pressão, o aviso de Ethan. Ela ouviu e então fez a pergunta que mudou tudo. Sr. Miller, qual é sua tolerância histórica para conflitos? 0. Admito que atualmente é infinita. Ótimo, ela disse. Porque eles têm travado uma guerra de desgaste contra você por anos. É hora de uma campanha de choque e pavor. Deixe-os agir. Deixe-os cometer fraude. Uma demanda verbal é uma briga de família. Uma escritura falsificada é um crime. Vou dar a eles toda a corda que precisam. Durante o mês seguinte, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era o irmão bonzinho, embora fosse sua vez, apoiando sua presença em minha casa. Chegava em casa do trabalho, comia de cabeça baixa e ia para meu quarto. Fiz com que pensassem que a pressão estava funcionando, que eu estava lentamente me desgastando. Mas às vezes, à noite, eu era um estrategista.
Estava ao telefone com Davis, planejando contingências. Estava configurando vigilância. Minhas mãos se moviam com a precisão constante de um técnico em bombas. Cada pequena lente de câmera que coloquei, cada arquivo de áudio que testei era como forjar uma peça de armadura. Não era mais o alvo mole e emocional que sempre conheceram. Estava construindo uma fortaleza de evidências, tijolo por tijolo meticulosamente. E estava esperando com uma paciência que nunca imaginei que eles fizessem o cerco. Eu sabia que fariam. A ganância deles era uma força da natureza tão previsível quanto a maré. A primeira regra da estratégia de Evelyn Davis era a paciência. Pessoas arrogantes são descuidadas, ela me disse durante nossa segunda reunião. Seu escritório era um santuário calmo de lógica no meio do caos da minha vida. Eles acreditam que são mais espertos que todos os outros, então não escondem seus rastros. Nosso trabalho é dar a eles um caminho muito claro e fácil de perseguir e filmar toda a corrida. O caminho era meu passado. Mais especificamente, o armário no meu escritório em casa onde guardava uma década de registros financeiros antigos. Na pasta identificada estavam minhas declarações de imposto de renda anteriores à digitalização obrigatória. Cada uma trazia uma assinatura clara e preta. Era a isca perfeita. Eles não conseguirão resistir, Davis previu. Uma assinatura física que podem escanear é um bilhete dourado. Parece mais real e legal para eles do que uma falsificação digital. O plano era eu estar convenientemente ausente. Uma semana depois, anunciei no jantar que teria que ir a um retiro corporativo obrigatório em outra cidade no fim de semana. Fiz questão de reclamar sobre o momento terrível e os exercícios inúteis de formação de equipe. Ah, coitadinho, disse minha mãe. Sua simpatia falsa como uma nota de $3, mas provavelmente é bom para sua carreira. Uma promoção pode ser exatamente o que você precisa agora. O subtexto era claro. Uma promoção significava mais dinheiro para eles. Acho que sim, murmurei, representando o papel do valentão corporativo oprimido. Antes de sair naquela manhã de sexta, fui ao escritório. Tirei a caixa de arquivo com registros antigos do armário, fingi procurar algo e depois a coloquei de volta na prateleira, deixando a tampa ligeiramente aberta. Era um convite silencioso. Não fui a um retiro. Me registrei em um hotel de longa permanência. Um quarto esterilizado com uma mesa, boa conexão de internet e alimentação direta e segura para as 2 câmeras pinhole que instalei no meu apartamento. Esta era minha sala de guerra. Configurar as câmeras havia sido a parte mais difícil. Tecnicamente, não foi difícil para mim. Foi o peso emocional disso. Enquanto perfurava um pequeno buraco no invólucro plástico de um detector de fumaça, senti uma sensação profunda de violação. Estava grampeando minha própria casa. Estava tratando minha família como combatentes inimigos. Mas então ouvi Vanessa ao telefone na sala, rindo e dizendo a uma amiga, provavelmente vamos comprá-lo eventualmente. Ele realmente não precisa de todo esse espaço. A determinação endureceu no meu coração. Esta não era mais uma casa. Era um campo de batalha. Eu estava apenas nivelando o campo de jogo. As primeiras 24 horas foram dolorosamente lentas. Estava sentado naquele quarto de hotel silencioso. O brilho da tela do meu laptop pintando meu rosto, assistindo meu irmão jogar videogames e minha mãe regando as plantas que havia comprado com meu dinheiro. Senti uma onda de dúvida. E se eu estivesse errado? E se eles fossem apenas egoístas e preguiçosos, mas não realmente criminosos? E se tudo isso fosse uma reação exagerada e paranoica? A dúvida desapareceu às 22h17 da noite de sábado. A imagem da câmera do escritório mostrou minha mãe, Eleanor, entrando no quarto. Ela fechou a porta atrás dela. Meu coração começou a bater rápido. Ela se moveu com um propósito que me congelou até os ossos. Ela não hesitou. Foi direto ao armário, puxou a gaveta de arquivo e a colocou sobre a mesa. Ela levantou a tampa e, com as mãos como uma bibliotecária procurando um volume específico, pesquisou os arquivos. Encontrou a pasta rotulada Impostos. Tirou a declaração de 2017, a alisou sobre a mesa e pegou o telefone. O flash foi uma estrela brilhante e condenatória na escuridão infravermelha da transmissão da câmera. Ela tirou 3 fotos de ângulos diferentes, certificando-se de que a assinatura estava clara. Então, colocou o documento de volta, colocou a caixa de volta na prateleira e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Não senti raiva. Senti um vazio profundo. Salvei o arquivo de vídeo, o criptografei 2 vezes e o enviei para o servidor seguro que Davis havia configurado. Enviei uma mensagem de texto para ela. Temos a assinatura. A próxima fase do plano deles foi revelada 1 hora depois. A câmera na sala, que tinha uma captura de áudio mais clara, gravou uma conversa entre meu pai e Jason. Eles estavam bebendo meu melhor uísque. Sua mãe é maravilhosa, Richard disse, sua voz rouca de presunção. Consegui limpar e enviar para quem? Quem era seu amigo advogado?
Aquele com ética flexível. Quem disse? É perfeito. Ele terá os documentos de transferência escritos amanhã e pré-datados. Ele tem um tabelião que lhe deve um favor. Será agendado no condado na segunda-feira. Então é isso? Jason perguntou, sua voz uma mistura de espanto e ganância. Simples assim, é meu, a hipoteca, tudo? A hipoteca ainda está em nome dele por enquanto, meu pai disse com desdém. Deixe-o continuar pagando por um tempo. Lidaremos com isso depois. O importante é a escritura, a propriedade. Uma vez que esteja em seu nome, você é o rei do castelo. O que ele vai fazer? Tentar despejar seu próprio irmão com um bebê a caminho na frente de toda a família? Ele vai fazer pose. Vai chorar, mas vai desistir. Ele sempre desiste. Ele levantou seu copo. Ao futuro, ao legado Miller. Ao legado, Jason ecoou, batendo seu copo contra o do meu pai. Gravei cada palavra condenável e arrogante. A confiança com que planejavam minha ruína foi a parte mais chocante. Não tinham dúvidas nem medo. Acreditavam na minha fraqueza tão fervorosamente quanto um fanático acredita em seu Deus. A peça final do quebra-cabeça foi a caneta inteligente. Era uma caneta preta elegante e pesada que comecei a carregar no bolso da camisa em todos os lugares. Parecia profissional. Também gravava cada som ao meu redor com clareza impressionante. Sabia que o confronto final, o anúncio público, seria a minha melhor chance de capturar suas verdadeiras intenções diretamente de suas próprias bocas. O convite para o chá de bebê chegou na semana seguinte. Parecia menos um convite e mais uma intimação. Minha presença era necessária para o ato final da peça. Liguei para Davis, com voz firme. Eles estão se movendo no chá de bebê. Claro que estão, ela disse, com uma resignação cansada na voz. Manipuladores valorizam a humilhação pública. Isola a vítima e os faz parecer irracionais se reagirem. Você está pronto para isso, Marcos? Estou, eu disse. Lembre-se do plano, ela instruiu, seu tom mudando de terapeuta para general. Vá ser o filho bonzinho. Deixe-os ter seu momento. Mantenha a caneta gravando. Ouça o sussurro. Ouça a ameaça. Então você faz seu discurso. Você sai e fica completamente escuro. Minha equipe está pronta. Temos um especialista em litígio corporativo e patrimonial, um investigador particular contratado, e um assistente que costumava trabalhar no escritório do promotor. Não somos um escritório de advocacia, Marcos. Somos um pequeno exército e estamos prestes a lançar uma contra-invasão. Desliguei e olhei meu reflexo na tela escura do meu telefone. Vi um homem que mal reconhecia. O olhar cansado e conformado nos meus olhos havia desaparecido, substituído por algo mais duro, algo mais focado. Eles pensavam que estavam atraindo um cordeiro para o matadouro. Não tinham ideia de que acabaram de convidar um lobo para o jantar. O ar no pátio do restaurante estava denso com uma doçura nauseante, uma mistura de velas com aroma de baunilha, flores caras e hipocrisia triunfante. Entrar foi como entrar em um pântano. Cada sorriso parecia predatório. Cada tapinha amigável nas costas parecia uma medida para uma faca. Minha irmã Melissa foi a primeira a me interceptar. Seu rosto era uma máscara cuidadosamente construída de alegria. Marcos, você conseguiu. Estava tão preocupada que você estivesse, você sabe, chateado. Chateado com o quê? Perguntei. Minha voz intencionalmente inexpressiva. Ah, você sabe, ela acenou com a mão, desdenhosamente. Apenas coisas de família. Ela pegou a pequena e pesada sacola de presente da minha mão. Você realmente não precisava dar nada a eles. Seu apoio já é um presente suficiente. A ironia era tão forte que era quase cômica. Deixei ela me guiar para o coração da festa. Era um mar de rostos que eu mal conhecia. O bando de amigas influenciadoras de Vanessa que olhavam minha camisa de botão simples e calças com desdém, e amigos de família mais velhos que me viram crescer e agora estavam me assistindo ser servido em uma bandeja. Todos tinham o mesmo olhar de ignorância educada e falsa. Vi Jason do outro lado do pátio, e ele me deu um grande ato teatral. Ele usava um relógio novo, que reconheci de um site que havia visitado algumas semanas antes. Provavelmente o comprou com meu último empréstimo de emergência para o carro. Ele se gabava de ser o herói conquistador. Ei, mano, obrigado por vir, cara. Significa muito, ele disse, me puxando para um abraço de um braço só. Parecia que estava sendo abraçado por uma python. Parabéns, eu disse, minha voz monótona. Olhei para Vanessa, que estava aceitando outro presente. Ela estava radiante, representando o papel da futura mãe brilhante com perfeição. Ela me olhou nos olhos e me deu um pequeno sorriso tenso. Não chegou aos olhos dela. Seus olhos estavam ocupados calculando a metragem quadrada de sua nova vida.
Me retirei para as periferias, um fantasma na minha própria deserção. Peguei um refrigerante no bar e fiquei ao lado de uma palmeira em vaso, observando. A caneta inteligente no meu bolso parecia fria e sólida contra meu peito. Uma arma secreta escondida da vista de todos. Estava gravando tudo. A música alegre, os copos tilintando, o murmúrio e baixo da fofoca. Não acredito que ele está mostrando a cara. Ouvi uma mulher sussurrando atrás de mim. Era a tia Patrícia, irmã da minha mãe, uma mulher cuja vida inteira era uma cruzada contra a felicidade de outras pessoas. Eleanor me disse que ele tem sido tão difícil sobre a coisa toda. Bem, é para o bebê, sua parceira respondeu sabiamente. Ele precisa pensar no bebê. O bebê, a criança não nascida, havia se tornado um escudo humano. Uma justificação para o grande roubo. Meu primo Ita me encontrou ali escondido na folhagem. Ele parecia miserável. Era um bom garoto preso em uma família de tubarões. Você realmente vai continuar fazendo isso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele estava se referindo a mim, não a eles. Eles não me deixaram escolha, Ethan. Meu pai, seu tio Robert, ele está falando, disse Ethan, olhando para sua bebida. Ele disse à minha mãe que seu pai prometeu perdoar os 42 mil que ele deve a ele se apoiasse a decisão da família. Eles estão comprando a lealdade de todos com seu dinheiro, Marcos. Só sinto muito. Era outro tijolo na parede de evidências. Obrigado por me contar, Ethan. Fique fora da linha de fogo. Vai ser uma bagunça. Ele me lançou um olhar sombrio e infeliz e se juntou de volta à multidão. O evento principal começou como eu sabia que começaria, com o brinde da minha mãe. Enquanto ela estava lá pintando um retrato de uma família amorosa e solidária, fazendo um grande sacrifício, minha mente vagou. Vi uma montagem da minha vida. Aos 22, cancelei uma viagem com amigos para ajudar meus pais com o telhado. Aos 28, fui fiador do primeiro carro esportivo de Jason, um carro que ele bateu 6 meses depois, me deixando com a conta. Aos 32, sentei na sala de espera de um hospital a noite toda com minha mãe depois que meu pai teve um problema de saúde, só para ele reclamar no dia seguinte que as flores que trouxe não eram bonitas o suficiente. Cada memória era uma transação. Cada ato de amor da minha parte foi recebido com expectativa demais. Eles não haviam apenas pegado meu dinheiro. Haviam pegado meus 20 anos. Haviam pegado meus 30 anos. Haviam pegado minha paz. Quando meu nome foi finalmente chamado, quando minha mãe gesticulou para eu ir lá, foi como se toda a minha vida tivesse me levado àquele momento único e humilhante. Caminhei até lá, o silêncio da multidão me pressionando. Peguei a moldura, olhei para a escritura falsificada, e então olhei para meu pai, que escolheu aquele momento exato para se inclinar e dizer sua última frase fatal. Você tem 30 dias para desocupar, ele sussurrou. Sua voz era uma ameaça baixa e rouca. É para o bebê. Seja um bom irmão. Não faça uma cena. O microfone na minha caneta capturou tudo. O sussurro, a presunção, a ameaça silenciosa. Era o elo perdido. Todo o caso, toda a minha liberdade futura repousava naquelas poucas palavras sussurradas. Eu tinha tudo o que precisava. Minha calma, minha resposta silenciosa. Um dia é suficiente. Não foi apenas uma resposta. Foi uma promessa. Foi o som de uma porta de gaiola se abrindo. Enquanto me afastava, senti uma leveza estranha. O peso das expectativas, o fardo esmagador das necessidades. Tudo estava sendo aliviado. Eles pensavam que estavam assistindo um homem derrotado. Não tinham ideia de que estavam testemunhando uma ressurreição. No momento em que a porta do meu carro se fechou, a calma cuidadosamente construída que havia sentido a noite toda se estilhaçou. Não em raiva, mas em energia pura e focada. Enviei a mensagem de texto verde para Evelyn Davis e recebi sua resposta confirmada. A máquina estava agora em movimento. Minhas instruções eram ir para o hotel, desligar o telefone e esperar. Foi a coisa mais difícil que já tive que fazer. A necessidade de saber, de ver, de testemunhar as consequências imediatas era avassaladora. Mas confiei em Davis. Confiei no plano dela. Então, fiz o que foi me dito. Me registrei no meu quarto de hotel anônimo. Coloquei meu telefone em modo avião e caí em um sono exausto, deixando a batalha nas mãos do meu exército contratado. Aqui está o que aconteceu enquanto eu dormia. Reunido depois do relatório meticuloso fornecido pela empresa de Davis. 5 da manhã. 2 caminhões de mudança elegantes e não identificados pararam na entrada de serviço do meu prédio. 6 homens em uniformes pretos simples apareceram, liderados por uma mulher de negócios elegante e terna. Era Maria, oficial de polícia do escritório de Davis especializada em recuperação de ativos. Ela apresentou ao gerente noturno uma liminar de emergência com o selo do tribunal que lhes dava acesso imediato e legal à minha unidade com o objetivo de remover os pertences de ocupantes não autorizados e proteger a propriedade para o proprietário legal.
O gerente noturno, um homem que havia visto Jason e Vanessa tratando a equipe do prédio com desdém casual por meses, obedeceu sem argumentar. A equipe trabalhou com a precisão silenciosa de uma unidade de forças especiais. Eles não apenas moveram coisas. Realizaram uma extração cirúrgica. Uma equipe de 4 pessoas se concentrou inteiramente nos pertences de Jason e Vanessa. Cada peça de roupa foi removida dos armários e gavetas e colocada em grandes sacos plásticos de uso industrial. Os móveis foram desmontados com ferramentas elétricas. Os preciosos cristais e suculentas de Vanessa foram descartados sem cerimônia em caixas de papelão. A prateleira gigante e feia foi desmontada em menos de 5 minutos. Nada foi danificado, mas nada foi tratado com reverência. Foi tratado como o que era. Propriedade invasiva. Uma segunda equipe de 2 pessoas, sob a supervisão direta de Maria, se concentrou em embalar meus pertences pessoais. Trabalharam com a lista de inventário detalhada que forneci. Meus livros foram empacotados e encaixotados. Minhas roupas foram colocadas em caixas de guarda-roupa. Meu equipamento de computador e documentos pessoais foram selados em caixas trancadas. Foi o oposto do trabalho da outra equipe. Foi cuidadoso, respeitoso e organizado. 6 da manhã. Um chaveiro chegou. Era um homem de corpo lento que resmungava enquanto trabalhava. Em menos de 15 minutos, a fechadura de alta segurança da minha porta da frente foi perfurada e substituída por um novo sistema de última geração. As chaves antigas eram agora peças inúteis de metal. 7:11. O processo de remoção continuou. Van após van foi ocupada. O piso foi o toque final. O laminado barato que colocaram nos meus belos pisos de carvalho foi removido, enrolado em tubos gigantes e fixado com fita. Durante todo o processo, um fotógrafo forense documentou tudo. Tirou centenas de fotos. O estado anterior com a desordem, o processo de remoção e o estado posterior. Um apartamento vazio e imaculado, limpo de sua existência. Tirou fotos em close de arranhões nas paredes causados pelos móveis e resíduos pegajosos nas janelas causados pelos decalques de Vanessa. Foi um catálogo abrangente de sua falta de respeito. Ao meio-dia, estava pronto. O apartamento estava vazio, limpo e seguro. Maria colocou um novo conjunto de chaves em um cofre e enviou o código para Davis. Os pertences da minha vida estavam a caminho de um depósito com controle de temperatura que havia alugado. As coisas de Jason e Vanessa estavam na traseira de um caminhão de mudança, indo para seu próximo e último destino. Acordei por volta das 15 horas. Liguei meu telefone novamente. Ele explodiu. Uma onda de chamadas perdidas e mensagens de texto frenéticas. 37 chamadas perdidas. Mais de 50 mensagens de texto. Passei por elas, meu coração batendo a um ritmo constante e calmo. De Jason, que diabos? Onde estão nossas coisas? Da mamãe e Marcos, atenda o telefone agora mesmo. Isso não é engraçado. Do papai, você cometeu um erro sério. Vai se arrepender. Da Melissa, o que você fez? Vanessa está chorando. Ela está grávida. Isso é cruel. O tom mudou de raiva para confusão e pânico conforme as horas passaram e permanecia em silêncio. Estavam trancados do lado de fora. Suas coisas haviam desaparecido. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo e não tinham ideia de como. Estava no escritório de Davis às 18h30, olhando o relatório do fotógrafo, quando a primeira mensagem de texto que realmente importava veio de Jason. Sério, Marcos? A brincadeira acabou. Estamos chamando a polícia para denunciar um roubo. Mostrei a Davis o telefone. Ela sorriu, um sorriso fino e satisfeito. Perfeito. Deixe-os. Isso só tornará o que vem a seguir mais delicioso. Às 19 horas em ponto, ela clicou em enviar no e-mail. Foi uma coisa linda. Fria, profissional e totalmente devastadora. Para Richard Miller, Eleanor Miller, Jason Miller, Vanessa Carter, Melissa Miller. De Evelyn Davis, ESQ. Assunto e notificação legal urgente, ação civil e criminal referente à propriedade em 123 Main Street, unidade 1701. O e-mail expôs metodicamente sua desgraça. Começou notificando-os formalmente do processo civil que seria aberto na manhã seguinte no Tribunal Superior. As acusações incluíam fraude pela ação deliberada e conspiratória de falsificar documentos legais para me privar da minha propriedade. Conspiração pelo esforço coordenado entre todas as partes nomeadas para decretar a transferência fraudulenta. Compensação buscando restituição financeira por alterações físicas à propriedade. O custo da operação para proteger minha propriedade e danos punitivos por sofrimento emocional. Então, relatou sobre a ordem de restrição temporária que já havia sido concedida por um juiz naquela tarde, impedindo-os legalmente de qualquer forma de contato comigo. Uma violação, observou, resultaria em prisão imediata. Então veio a peça central,
o que Davis chamou de bomba de descoberta digital. Era um hiperlink com texto, arquivo de evidências. Eles não conseguirão resistir a clicar nele, Davis murmurou como se narrasse um documentário sobre natureza. A curiosidade será demais. Eu sabia o que estava naquele arquivo. Ajudei a organizá-lo. Vídeo_assinatura.mp4, imagens claras da minha mãe no meu escritório fotografando minha declaração de imposto de renda. Áudio_conspiração_01.mp3, a conversa condenatória entre meu pai e Jason. Planejando a coisa toda. Áudio_ameaça_02.mp3, a gravação da minha caneta inteligente capturando a ameaça sussurrada do meu pai na festa. Digitalizações_fraudulentas.pdf, a digitalização de alta resolução do documento falso incorporado. Registro_financeiro_m_miller.xlsx, a planilha detalhando os $214.800 em apoio financeiro discriminado por data, pessoa e propósito. O e-mail concluiu com o parágrafo final fatal. Estejam cientes de que este arquivo de evidências em sua totalidade foi entregue ao escritório do promotor público em seu condado. Apresentamos uma queixa criminal formal e solicitamos uma investigação completa sobre fraude patrimonial, falsificação e conspiração. Aconselhamos fortemente que cada um de vocês contrate imediatamente um advogado competente e separado. Toda e qualquer correspondência futura deve ser enviada através deste escritório. Qualquer tentativa de contatar nosso cliente, Marcus Miller, será relatada às autoridades como violação da ORT. Estávamos sentados ali no escritório, silenciosos e elegantes. Imaginei a cena. Os 5 deles sentados ao redor de um telefone ou laptop, seus rostos mudando de raiva para descrença e terror puro e abjeto enquanto clicavam nos arquivos e percebiam a verdade. Eles não haviam sido roubados. Haviam sido pegos. A armadilha não havia se fechado de repente. Ela havia vaporizado o chão sob seus pés. O resultado imediato foi um silêncio profundo e assustador. A enxurrada de mensagens e chamadas cessou como um interruptor. Eles abriram o e-mail. Haviam visto as evidências. Haviam olhado para o abismo legal que acabará de se abrir sob eles. E pela primeira vez em suas vidas, estavam sem palavras. Ethan me ligou no dia seguinte, com voz baixa e trêmula. Ele foi chamado à casa dos meus pais por uma emergência familiar. O que ele descreveu não foi uma família em crise. Foi uma conspiração criminosa desmoronando. Foi um banho de sangue, Marcos, ele disse. Seu pai estava sentado na poltrona, olhando para a parede, completamente branco. Nunca o vi tão pequeno. Sua mãe estava histérica, chorando porque você estava tentando mandá-la para a prisão. Jason e Vanessa estavam lá, e Jason estava gritando com seu pai, dizendo: você disse que ele era infalível. Você disse que ele não tinha coragem. E o que Vanessa fez? Perguntei, imaginando-a. Ela foi a mais assustadora de todas, disse Ethan. Não estava chorando. Estava apenas sentada no sofá, rolando pelo arquivo de evidências no telefone dela repetidas vezes. Olhou para Jason e disse: e no porão dos meus pais. Vamos morar no porão dos meus pais. Meus seguidores vão ver isso. Ela estava mais preocupada com sua imagem online do que com as acusações criminais. Então veio a culpa. Segundo Ethan, meu pai culpou minha mãe por ser descuidada. Minha mãe culpou Vanessa por ser gananciosa. Jason me culpou por não desistir como sempre fazia. Eram ratos em um saco e começaram a se comer. As consequências físicas foram igualmente rápidas. O caminhão de mudança contendo a vida de Jason e Vanessa chegou à casa suburbana dos pais dela na manhã seguinte por e-mail. Seguindo as instruções explícitas de Davis, os carregadores não levaram os itens para dentro. Descarregaram tudo de forma organizada e eficiente no gramado da frente. A prateleira feia, as caixas de roupas, a poltrona idiota, tudo. Uma exposição organizada de seu fracasso súbito e espetacular bem ali para os vizinhos verem. A mãe de Vanessa, me disseram, teve que ser contida para não atacar fisicamente o chefe da equipe de mudança. Mas a consequência mais significativa foi pessoal. Foi a amputação final e limpeza das partes doentes da minha vida. Este processo começou e terminou com minha irmã Melissa. Ela me encontrou 2 dias depois. Eu havia me mudado do hotel para o apartamento alugado anônimo. Ela deve ter conseguido o endereço com Ethan, traindo a confiança dele em seu desespero. Ela estava me esperando no estacionamento quando cheguei do trabalho. Parecia terrível. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Seu cabelo era uma bagunça. A fachada chique e confiante havia desaparecido, revelando o usuário aterrorizado por baixo. Marcos, precisamos conversar, ela disse, bloqueando meu caminho para a porta. Não, não precisamos, eu disse, sem diminuir o ritmo. Qualquer comunicação passa pelo meu advogado. Ela agarrou meu braço, seu aperto surpreendentemente forte. Advogados, é isso que somos agora? Um processo? Marcos, por favor, você está destruindo a família.
Parei e olhei para ela. Realmente olhei para ela. Não há família, Melissa, eu disse. Minha voz monótona e vazia como o estacionamento ao nosso redor. Há apenas um grupo de pessoas que me usaram como um recurso durante toda a minha vida adulta. E o recurso está esgotado. Mais mamãe e papai, as acusações criminais, isso é loucura. Foi só um mal-entendido. Um mal-entendido. Puxei meu braço de seu aperto. Foi um mal-entendido quando você me pressionou? Foi um mal-entendido quando eles falsificaram um documento legal? Foi um mal-entendido quando planejaram me deixar sem teto? Não, isso não foi um mal-entendido. Foi um plano, e deu errado. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Do tipo real. O tipo que vem de autopiedade pura e descontada. Mas e eu? O que devo fazer? Meu aluguel venceu. Não posso pagar meu carro sem sua ajuda. Você não pode simplesmente me cortar. E lá estava. A verdade, feia e crua. Não era sobre família ou amor. Era sobre seu estilo de vida. Eu estava esperando por isso. Peguei minha pasta e tirei uma pasta fina. Entreguei-a a ela. Sua testa franzida em confusão quando abriu. Dentro estava a planilha, a mesma que havia enviado aos outros. Mas esta estava personalizada. Era uma conta linha por linha de cada dólar que já havia dado a ela. Das taxas da Irmandade da faculdade aos últimos 3 pagamentos de aluguel. O resultado final no fim estava gritante. 36.250 dólares. Não entendo, ela gaguejou, olhando do papel para meu rosto. Sim, você entende, eu disse suavemente. Você só não quer. Isso não é um registro do meu amor, Melissa. É um livro de transações. É uma história de você recebendo e eu dando. E, a partir de 72 horas, a conta foi permanentemente fechada. Você escolheu o seu lado. Sugiro que encontre um segundo emprego. Me virei. Fui para a porta do meu apartamento e a destranquei. Não olhei para trás. Fechei a porta na cara dela, que estava chorando no estacionamento. E senti a corrente final se quebrar. A batalha legal que se seguiu foi, nas palavras de Davis, um tiro no alvo. Confrontados com evidências de vídeo e áudio indiscutíveis, seus advogados não tinham espaço para manobra. Não podiam lutar. Só podiam implorar por misericórdia. O processo civil foi resolvido fora do tribunal. Assinaram todos os documentos que Davis colocou na frente deles. Um retrato completo da escritura fraudulenta. Um pedido de desculpas público registrado no tribunal. E um acordo legalmente vinculativo para um plano de pagamento salarial pelos próximos 20 anos. O caso criminal foi ainda mais direto. O promotor viu uma condenação fácil e de alto nível. Meu pai e Jason estavam enfrentando anos de prisão. Suas vidas, como as conheciam, haviam acabado. E eu era quem as havia terminado. O peso disso era real. Mas era muito, muito mais leve que o peso de carregá-los. Os primeiros meses de liberdade se pareceram muito com o exílio. O zumbido constante da ansiedade havia desaparecido. Mas também tudo que era familiar. Minha vida havia sido definida por tanto tempo por suas necessidades. Seu drama, sua atração gravitacional infinita que sua ausência deixou um vácuo estranho e irritante. Vendi o apartamento em uma semana. Um jovem casal, empreendedores de tecnologia cheios de dinheiro, comprou o apartamento sem reclamar. Os conheci na assinatura final. Estavam muito animados, falando sobre a luz, a vista e seus planos para o futuro. Senti um pouco de inveja, não pelo apartamento, mas por sua ficha limpa. Assinei os papéis, entreguei as chaves e abandonei meu sonho de 519 mil dólares sem olhar para trás. Agora era apenas uma propriedade, um conjunto de quartos assombrados por fantasmas. Estava determinado a aproveitar minha vida. Coloquei o dinheiro em uma série de investimentos conservadores e chatos e continuei a viver no apartamento alugado estéril. Trabalhava, comia, dormia, era funcional, mas não estava vivendo. A guerra havia acabado, mas eu ainda estava lá fora como um soldado, preparado para a próxima explosão. Minha advogada, Davis, ligou para me atualizar. Estão tentando declarar falência para evitar o acordo, ela disse, um toque de diversão em sua voz. Não vai funcionar. Ah, o promotor está oferecendo um acordo judicial para seu pai. Ele está recusando. O ego do homem vai mandá-lo para uma penitenciária estadual. Ouvi e disse, ok, obrigado pela atualização, e desliguei. Tudo parecia estar acontecendo com outra pessoa. Então Claire chegou. Era um sábado. Estava em uma loja de materiais de construção, não porque tinha uma casa para reformar, mas porque era um lugar cheio de propósito. Com pessoas construindo coisas. Estava na seção de jardinagem, olhando para um saco de terra como se contivesse os segredos do universo.
Grandes planos? Uma voz perguntou. Me virei. Era uma mulher com terra nas calças jeans e uma camiseta que dizia Planejamento Parenthood. Tinha sardas no nariz e os olhos mais claros e diretos que já havia visto. Nenhum plano, eu disse mais honestamente do que pretendia. Do melhor tipo, ela sorriu. Sem expectativas, sem decepção. Sou Claire. Marcos. Conversamos por 1 hora, encostados em uma vitrine de vasos de terracota. Ela era arquiteta paisagista. Falava sobre sistemas radiculares e pH do solo com uma paixão que eu geralmente reservava para códigos limpos. Ela não me perguntou o que eu fazia, onde morava ou se era casado. Perguntou qual era a minha árvore favorita. Foi a conversa mais desconcertante que tive em 1 década. Pedi seu número. Nossos primeiros encontros foram hesitantes. Eu carregava muita bagagem. Tinha medo de que vazasse e a enterrasse. Mantinha a conversa leve, falando sobre trabalho, filmes, o tempo. Mas Claire tinha uma maneira de ver além do firewall que construía ao meu redor. Uma noite, estávamos caminhando perto do rio depois do jantar. As luzes da cidade brilhavam na água escura. Sabe, ela disse casualmente, você fala sobre seu trabalho e seus hobbies, mas nunca sobre sua família. É como se um continente inteiro no seu mapa estivesse em branco. Parei de caminhar. Podia dar ela uma resposta vaga e desdenhosa e ver essa coisa firme e esperançosa entre nós murchar. Ou podia contar a verdade. Não está em branco, eu disse, com a garganta apertada. É uma cratera. E então contei a ela sobre o brilho sódico das luzes da rua. Despejei tudo. A história toda é inacreditável. O dinheiro, as mentiras, o irmão na minha casa, a escritura falsificada, as câmeras, o advogado, a posse. Esperava que ela recuasse, que me visse como um nexo de drama e trauma. Um homem com um passado sombrio e complicado que ela não gostaria de tocar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por muito tempo, apenas observando o rio fluir. Nossa, ela finalmente disse. Isso é muito. Ela se virou para mim. Sua expressão não era de pena ou medo, mas de compreensão profunda. Deve ter sido tão solitário. Era isso. Essa era a única coisa que ninguém jamais havia dito. Não que fosse injusto ou que fossem pessoas terríveis. Mas deve ter sido tão solitário. E naquele momento, algo dentro de mim que havia estado fechado por anos finalmente começou a se soltar. Sim, sussurrei. Claire se tornou minha âncora no mar desorientador da minha nova liberdade. Ela não tentou me consertar. Apenas sentou comigo nos destroços. Foi ela quem estava comigo quando recebi uma ligação de Davis dizendo que o acordo judicial havia sido finalizado. Meu pai e Jason, confrontados com as evidências inegáveis e a perspectiva de uma longa sentença de prisão, finalmente cederam. Se declararam culpados de acusações criminais menores. Receberam 5 anos de liberdade condicional, 2.000 horas de serviço comunitário e uma ficha criminal permanente que os perseguiria pelo resto de suas vidas. Minha mãe, graças a um atestado médico sobre seu nervosismo, recebeu 1 ano de prisão domiciliar. Tiveram que vender a casa para pagar os custos judiciais e as primeiras parcelas do acordo civil. Estavam quebrados pública e financeiramente. A justiça havia sido feita. Desliguei o telefone depois que Davis me contou e não senti nada. Nem alegria, nem satisfação. Apenas o zumbido silencioso de algo trancado. Como você se sente? Claire perguntou, sua mão encontrando a minha. Vazio, eu disse. Pensei que me sentiria como se tivesse vencido. Só me sinto cansado. Você não ganhou um prêmio, Marcos, ela disse gentilmente. Sobreviveu a uma guerra. Ninguém celebra o fim de uma guerra. Eles apenas começam a reconstruir. Foi um processo lento de reconstrução. Tudo começou comigo finalmente vendendo o aluguel anônimo e com Claire encontrando uma pequena casa para comprar. Ela tinha um grande quintal abandonado que a deixou extasiada. Tinha um quarto vago que decidi que seria meu escritório em casa, mas desta vez teria uma fechadura muito, muito boa. A última ligação que atendi do passado foi 3 meses depois que nos mudamos. O identificador de chamadas dizia Richard Miller. Quase recusei, mas algo me fez atender. O que você quer? Perguntei. Sem preâmbulos. Só queria perguntar. Sua voz era uma imitação fraca do que era antes. Valeu a pena, Marcos? Destruir toda a sua família? Valeu a pena? Pensei por um momento. Olhei ao redor do quarto ensolarado da minha nova casa. Podia ouvir Claire cantando no jardim lá fora. Pensei sobre a paz que sentia quando acordava de manhã. A ausência de medo. Você não tinha uma família para destruir, pai, eu disse, minha voz clara e firme. Você tinha um acordo comercial e eu era apenas um ativo mal gerenciado. Sim, valeu a pena.
Desliguei e bloqueei seu número. Era o último tijolo na parede. A fundação da minha nova vida estava finalmente segura. 2 anos podem mudar tudo. 2 anos após a sentença final, minha vida era irreconhecível da melhor forma possível. A casinha que Claire e eu havíamos comprado agora era um lar. Seu jardim era uma profusão de cores e vida. Uma prova de sua paciência e habilidade. Dentro, os quartos silenciosos agora estavam cheios de um novo tipo de som. Os gorgolejos felizes e choros ocasionais da nossa filha de 6 meses, Sophie. Ela era meu novo centro de gravidade. Meu passado, com toda a sua raiva e traição, parecia uma história sobre outra pessoa, um filme em preto e branco de uma era distante. Meu mundo agora era vibrante e colorido. Era o calor suave da cabeça de Sophie contra meu peito, o cheiro de talco para bebê e roupas limpas, a forma como os olhos de Claire se enrugavam quando sorria para nós. Tivemos um chá de bebê alguns meses antes de Sophie nascer. Foi a antítese da festa desastrosa de Jason. Fizemos no nosso quintal. 20 pessoas, no máximo. A família maravilhosa e normal de Claire, meus poucos amigos confiáveis e etéreos. Ita era uma presença constante em nossas vidas agora, livre da atração gravitacional tóxica do resto da família. Era o padrinho amoroso de Sophie, e vê-lo rir livremente, sem medo, era um presente em si. O resto dos Millers era uma história de fantasma que eu não contava mais. Ouvi dizer que meus pais estavam morando em um pequeno apartamento alugado em outro estado. Jason e Vanessa aparentemente se divorciaram. O estresse de sua ruína financeira e antecedentes criminais havia sido demais. Da última vez que eu vi, Jason estava trabalhando em um emprego não remunerado, Vanessa estava de volta na casa dos pais. Seu sonho de ser uma influenciadora era uma memória amarga. Eram notas de rodapé em um capítulo da minha vida que agora estava definitivamente fechado. Ou assim eu pensava. Cerca de um mês depois que Sophie nasceu, um único envelope fino apareceu na nossa caixa de correio, sem endereço de remetente. Mas a caligrafia elegante e áspera era inconfundível. Era da minha mãe. Minha primeira reação visceral foi queimá-la, rasgá-la em pedaços sem ler. Havia construído esta vida pacífica, esta família bonita, e não deixaria ela envenenar isso, nem mesmo com algumas palavras em um pedaço de papel. Claire me viu parado na cozinha, olhando para o envelope como se fosse uma granada. Ela veio atrás de mim e colocou os braços ao redor da minha cintura. É só papel, Marcos, ela disse suavemente no meu ouvido. Palavras não podem mais te machucar. Elas não têm esse poder. Sua calma me deu força. Respirando fundo, rasguei a carta. Não era o que esperava. Nenhuma justificativa, nenhum pedido de perdão, nenhuma provocação manipulativa. Era uma única folha de papel barato e uma única frase nela. Espero que ela nunca tenha que conhecer o tipo de dor que seu pai sofreu. Li uma vez, depois 2 vezes. Era o mais próximo de um pedido de desculpas, de um reconhecimento da minha verdade que uma narcisista como minha mãe era capaz de dar. Não era um fechamento. Não era redenção. Mas era um vislumbre de algo humano no vazio. Um reconhecimento, por mais tênue que fosse, do dano causado. Não respondi. Não precisava. Dobrei a carta, a coloquei em um livro velho numa prateleira alta e a deixei ser uma relíquia de um passado enterrado. Mais tarde naquela noite, estava no quarto da bebê embalando Sophie para que voltasse a dormir. A casa estava silenciosa. O luar projetava sombras longas no chão. Pensei sobre o conceito de silêncio. Por muito tempo, meu silêncio havia sido minha prisão, minha aquiescência ao abuso deles. Então, tornou-se minha arma, a ferramenta fria e dura da minha libertação. Mas agora, era algo completamente diferente. Era o ritmo suave da respiração da minha filha. Era o som dos passos de Claire no corredor. Era a confiança silenciosa de saber que estava seguro. Que minha família estava segura. Era o som de uma vida escolhida, insuportável. Meu silêncio não era mais uma ausência. Era uma presença. Era o som da paz. Era o som de estar finalmente completamente em casa. Obrigado por ouvirem minha história. Espero que os tenha tocado de alguma forma. Vocês já estiveram em uma situação onde tiveram que fazer uma escolha impossível para proteger sua própria paz?